Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Para que vocês não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Para quem não é inscrito no meu canal, já se inscreve, ative o sininho de notificação para receber vídeos que eu faço todos os dias. E também não deixa de deixar o likezinho maroto para deixar meu canal crescer. Bom pessoal, vamos ler mais uma saga desse livro Mente Campos de Batalhas. Vamos ler mais uma parte para vocês. Vamos ler aqui mais uma, vamos lá. O ciclo da bênção. Um ciclo indica o fim de uma etapa e o início de outra. Foi exatamente neste momento que os moabitas se levantaram e, ainda hoje, se levantam para roubar e se pôr as nossas conquistas. Essa carta está escrita na segunda Reis, em capítulo 1, versículo 1, e capítulo 3, versículo 1 até o 5. Vamos ler. Depois da morte de Acabe, revoltou-se o Moabe contra Israel. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, não se apartou deles. Então a mesa rei de Moabitas era criador de gado e pagava seu tributo ao rei de Israel, como 100.000 cordeiros e de lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Vamos ler aqui mais uma. Vamos ler aqui. Vendo ao longo da história bíblica dos momentos que marcavam o início de um novo tempo, o diabo se levantava para paralisar ou impedir o plano de Deus. Como, por exemplo, por ocasião do nascimento de Moisés, quando o faraó mandou matar todos os meninos. Esse de fato era um marco de um tempo de libertação para Israel. Outro exemplo foi o que aconteceu com a ocasião do nascimento de Jesus, quando Herodes tenta matá-lo quando ainda era recém-nascido. O diabo quer matar as nossas promessas e ainda no nascedouro. Os moabitas representam a malignidade que nos tenta nos paralisar no início de um novo tempo e de uma nova etapa. Está escrito em 2 Reis, capítulo 13, versículo 20. Se diz o texto da Bíblia, diz: depois que morreu Eliseu e o sepultaram, ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Olha aqui, vamos lá. E por isso o inimigo tenta roubar a palavra profética com a promessa de vitória no momento que a recebemos. Hoje é dia de quebrar todo o ciclo dos moabitas, porque viveremos todos apoiados nos pilares da palavra. O Senhor tem um novo tempo e um novo ciclo de bênção sobre a nossa vida. Vamos lá. Como estabeleceu o ciclo dos moabitas. Os moabitas aproveitam que Acabe havia morrido para se rebelar contra Israel. O filho do rei era jovem e inexperiente, precisava de tempo para se adaptar a uma nova função.
tomar decisões, conhecer as necessidades e prioridades do reino, ganhar a confiança e a lealdade de seus comandos, enfim, habitar como soberano de Israel, da mesma maneira que o inimigo se levanta quando estamos para começar uma nova etapa, apostando no nosso despreparo e até a nossa falta de habilitação. Precisamos nos preparar e nos habitar para vivermos a plenitude. Quando olharmos para as circunstâncias ao nosso redor, nós entregamos a derrota antes de que a batalha começar, que está escrito em 2 Reis capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz o texto: e partirão o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército e nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor clamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. Os Moabitas. Nem havia lutado ainda, mas o fato de estarem encontrando dificuldade com suprimentos que já havia colocado uma derrota em seu coração. É desta maneira que muitos que têm iniciado já com a derrota impregnada em seu espírito começavam a olhar para o que está acontecendo em sua volta, a estagnação do mercado, a recessão, inadimplência alta de juros, o novo governo e a tradição dos primeiros meses do ano. Se esquecem de que tem promessa de Deus para a sua vida. Não podemos olhar para as evidências que o diabo quer nos mostrar, mas precisamos, pela fé, enxergar os sonhos que o Senhor concretizará. Não dar ouvidos à palavra profética é abrir para as vozes do mundo. Está escrito em 2 Reis, capítulo 11, capítulo 3, versículo 11 até o 14. Capítulo 3, versículo 11 até o 14 diz: e disse Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? E então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está o Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, que está com ele, com a profeta do Senhor. Então disse o rei de Israel: Josafá é o rei de Edom. Mas desceram até com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho contigo, vá aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor clamou a estes 3 reis, para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que não, se eu respeitasse a presença de Jeosafá, o rei de Judá, não olharia para ti e nem veria. Está escrito, diz o texto. Vamos ler. Na família de Jorão já havia um histórico de incredulidade em relação ao profeta, que lemos em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 7. Capítulo 6 e 7. Vamos ler aqui. Em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 6 e 7 diz. 6 e 7 diz: disse, porém, Jeosafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para o consultemos. Então o rei de Israel diz a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é o Micaias, filho de Inlá. Disse
Jeosafá, não fale com o rei assim. Está escrito aqui no texto que seu pai, o rei Acabe, não gostava de ouvir o profeta Micaias, alegando que este só profetizava o mal sobre a sua vida. Evidentemente, o mal era consequência das atitudes pecaminosas do rei. Desde nossos antepassados, temos ouvido a mesma história, que é incrível que muitos cristãos começam a se batizar-se por essas malignidades. É preciso saber quando vai cair o feriado do carnaval, para marcar o início de projetos e as atividades escolares, eclesiásticas. Não podemos aceitar ou ficar submissos aos costumes da terra, quando ouvidos as vozes e aos apelos do mundo, mas sim devemos estar firmados na palavra de Deus e daquele que tem levantado. Como quebrar o ciclo dos moabitas. Para acabar com os levantes dos moabitas eram necessárias atitudes radicais. Não poderia haver meio termo. Seria necessário posicionamento firme, decidido e forte. Por isso, do mesmo modo que com aqueles reis orientados por Eliseu, tomarão atitudes que acabam com o ciclo dos moabitas contra Israel. Nós também espiritualmente teremos essas atitudes e acabaremos com esse ciclo da nossa vida. Ferir as cidades fortificadas, destruir as resistências das almas. Em Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha aqui. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá. Precisamos quebrar toda a resistência da alma e termos de consciência de que a guerra não é carnal, mas espiritual. Mas muitas vezes demoramos a nos entregar e crer em nossas almas, acabamos lutando com as armas do velho homem, resistindo assim à nova maneira de que Deus quer nos dar. É precisar renovar a mente e romper com toda a fortaleza de deformação arraigada em nossa alma. Vamos nos abrir para um novo tempo de crescimento e realização, quebrando preceitos e preconceitos que nos impedem de viver algo novo e diferente. Ferir as cidades principais. Em Efésios capítulo 4, versículo 20 até o 24, diz aqui, como diz o texto: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que entende os ouvidos, nele foste ensinados como está a verdade de Jesus. Que quando ao trato passado vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vós renoveis o espírito da vossa mente, e vos revestais do novo homem, que segundo a Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Existem áreas vulneráveis em nossa vida, onde já houve o domínio do inimigo. As cidades principais representam as brechas que um dia foram abertas pelo pecado e pela falta de posicionamento. E são áreas que o inimigo quer usar para nos destruir, valendo-se do fato de que um dia já tem que prevalecido sobre nós e quer nos remontar nossas deformações e nos impedindo de viver a bênção da unção profética. É tempo de cura e libertação, pois estamos cobertos do sangue do Cordeiro.
Olha aqui. Vamos lá. Cortar todas as boas árvores em Filipenses capítulo 4, versículo 19. E diz assim do texto. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim: ó meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo em Jesus. Vamos ler aqui. Cortar boas árvores significa de nossa vida tudo aquilo que é fonte de um alimento para o diabo. Há pessoas que estão presas em boas árvores, que não conseguem desligar do passado e ficam cheias de nostalgia por aquilo que viveram em um dia em que aparentemente que era bom, empresas, relacionamentos, casamentos, amizades, ministérios, etc. Vemos no texto ao Filipenses que o apóstolo Paulo não dependia do sustento do velho homem, mas em que Cristo tinha acesso todo a verdadeiro suprimento. E nós também podemos ter. Esse suprimento está disponível a nós. Não dependemos de boas árvores, mas nos alimentamos daquilo que plantamos em fé e em consagração. Não podemos esperar das velhas árvores, mas sim do Senhor. Tapar as fontes de água, em Isaías capítulo 2, versículo 6 até 8. Como diz o texto, Isaías capítulo 2, versículo 6 até 8, diz assim: mas tu desamparastes teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e dos argoleiros, com os filisteus se associavam-se com os filhos dos estrangeiros. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem mais fim dos seus tesouros. E também a sua terra estava cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. E também a terra estava cheia de ídolos, inclinam-se perante a obra de suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus lindos dedos. Vamos olhar aqui. Tapar as fontes significa impedir o sobrenatural que vem do inimigo. Vivemos um país cheio de crendices e superstições e marcados por sentenças e mais sentenças de paralisação e dificuldades financeiras. Não podemos mergulhar em águas literais no mover do grande espírito, mas podemos estar nas águas no mover do Espírito Santo em nós. Temos de tapar sobrenatural que vem do inimigo e nos afastarmos das contaminações, pois o caminho que temos de trilhar nesse momento é santo. Em Isaías capítulo 35, versículo 8, que diz aqui esse lindo texto: e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará por caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para aqueles que os caminhantes, até os mesmos loucos e malucos, não erraram. Vamos ler aqui. Danificar os bons tempos em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Como diz o texto da Bíblia, Filipenses capítulo 3, versículo 7 e 8 diz: mas o que para mim era ganho e reputei-o a perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar o próprio Cristo Jesus. Diz esse lindo texto. Vamos destruir as pedradas, aquelas referenciais
que aparentemente quisemos ganhar a nossa vida em Cristo. Precisamos perdê-la. Esta é um princípio espiritual que o apóstolo Paulo compreendeu com profundidade. Os bons campos apresentam péssimos referenciais que recebamos ao longo de nossa existência, através da cultura da família, pelo convívio com as outras pessoas e cultura. Muitos estão presos àquilo que aparentemente que é bom campo, mas devem ser danificados sem dó. A pedra de Jesus Cristo, a rocha sobre a qual estamos firmados e que destrói todas as obras do maligno. A gente tem 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Vamos ler aqui. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus é eleita e preciosa. Olha aqui. A gente finalizar o vídeo por aqui, peraí. Quem teria a coragem de destruir o que aparentemente é bom? Aquele que quer o novo do Senhor, e tem os novos referenciais de bênçãos. A palavra profética de Eliseu está sobre nós, mas as águas trazem bênção e abundância sobre a nossa vida e família, que são águas de cura e suprimento e transformação. Viveremos o melhor ano de toda a nossa vida, pois os moabitas já foram entregues em nossas mãos. Moabe viu o sangue nas águas e foi derrotado. Assim como o inimigo hoje vê o sangue do Cordeiro, que sobre nós tende de parar com o seu ciclo de roubo e de derrota. Vamos ler mais uma parte do próximo vídeo, que a mudança só acontece na vida do que crê. Mas espero de coração que tenham gostado. Se gostaram, não deixa de deixar o likezinho maroto. Para quem não é inscrito, já se inscreve. Eu ficarei por aqui e até a próxima, pessoal. Tamo junto.